Quais são os efeitos da altitude na performance? Eventos de curta duração, eventos anaeróbios. A menor pressão parcial de oxigênio que nós encontramos nas altitudes elevadas não vai ter nenhum efeito no desempenho. E, dependendo da situação, pode até mesmo melhorar o desempenho. Por quê? Porque a resistência do ar em altas altitudes ela é menor. Então, por exemplo, a resistência para uma pessoa fazer um salto em distância, a resistência do ar é menor, consequentemente, esse corpo que está sendo lançado, que está saltando, no caso o corpo do atleta, ele tem menor resistência do ar e pode ir um pouco mais longe. Daqui a pouco nós vamos falar isso também. Já os desempenhos aeróbios, isso é, aqueles que têm duração mais longa, por conta da menor pressão parcial de oxigênio, vão sofrer prejuízos. Os desempenhos aeróbios são piores em altitudes cada vez mais elevadas. Por quê? Porque eles dependem basicamente da entrega do oxigênio para a musculatura que está se contraindo. Consequentemente, se tem menos oxigênio disponível por volume de ar, isso vai sofrer prejuízos. Então aqui eles vão fazer no capítulo 24 algumas comparações, tá? Vamos em frente. Vocês têm essa tabela também no capítulo do livro, comparação do desempenho em provas curtas nas Olimpíadas de 1964 e 68. Tóquio e Cidade do México. Cidade do México, ela tem uma altitude elevada. Então vejam que provas curtas em homens, provas curtas em mulheres. Os 100 metros rasos em Tóquio foi de 10 segundos, e já na Cidade do México, 9,9 segundos, uma melhoria de 1%. Nos 200 metros, essa melhoria foi de 2,5%, e nos 400 metros para homens, quase 3% de melhoria, quando se estava em nível alto de altitude, porque a resistência do ar é menor, e aí então o indivíduo consegue correr mais rápido. 800 metros já não tem tanto efeito, 0,8, um pouquinho maior. Nas mulheres o padrão é o mesmo, olha só, 3,5% nos 100 metros rasos, 2,2% de melhoria nos 200, os 400 não houve diferença e 800 quase que nada. Mas de uma forma geral, as provas curtas, tanto em homens quanto em mulheres, elas foram melhores em altitudes mais elevadas e a explicação é essa menor resistência do ar. Já nas provas mais longas, vejam, olha aqui, homens 1.500, 3 km, 5 km, 10 km, maratona e 50 km de caminhada. O que nós observamos? Que até 1.500 talvez ainda houve uma melhoria. Muito pequena, mas lembrando que são atletas olímpicos, então 1,5% pode fazer uma grande diferença no resultado final. Mas vejam que à medida que a prova vai se tornando mais longa, 3, 5, 10 km de maratona, começa a acontecer o quê? Na altitude elevada, uma piora no desempenho. Todos eles pioraram, olha. Entre 1,9% e 6%. E a caminhada de 50 km piorou em 3,6%. E a explicação para isso é aquela: menor pressão parcial de oxigênio na altitude elevada, mais dificuldade para carregar o oxigênio no sistema circulatório para entregar para a musculatura. A musculatura em provas longas depende do fornecimento de ATP aeróbio e, consequentemente, tem um prejuízo na altitude elevada. Aqui está falando sobre o salto em distância. Esse atleta, Bob Bierman, ele fez um novo recorde no salto em distância nas Olimpíadas de 68 no México. Aqui as medidas estão em pés, em polegadas, mas de qualquer maneira houve um recorde graças à menor densidade do ar na altitude elevada. E aí depois os pesquisadores calcularam e viram que biomecanicamente isso indica somente 2,4 centímetros de ganho numa altitude elevada. É muito pouco, mas pode fazer a diferença entre um atleta campeão e um atleta vice-campeão. Então, em resumo, a pressão atmosférica e a pressão parcial de oxigênio, bem como temperatura e a densidade do ar, são menores à medida que nós vamos subindo na altitude.
A menor densidade do ar na altitude oferece menor resistência para movimentos de alta velocidade, como por exemplo sprints e provas de velocidade, saltos. Então essas provas ou elas não são afetadas ou elas são melhoradas. Já os desempenhos aeróbios, eles têm uma redução, né, na altitude elevada. Principalmente, o primeiro motivo para isso é a menor extração de oxigênio. Então, até altitudes de 4 km de altura, isso é 4.000 metros, nós temos uma redução no VO2 máximo devido principalmente à diminuição da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Em altitudes ainda mais altas, ou seja, acima de 4 km, o VO2 máximo também pode reduzir por um problema na parte central, isso é, no débito cardíaco. Então, acima de 4 km, o que é muito raro acontecer em termos de Olimpíadas ou competições, nós teremos problemas não apenas no transporte e na extração do oxigênio na musculatura, isso é a diferença arteriovenosa de oxigênio, como também uma redução na frequência cardíaca máxima. Consequentemente, os desempenhos aeróbios eles são prejudicados de maneira significativa nas altitudes, e quanto mais elevado,